Minha arte, minha vida! Aquele episódio de podcast que é um livro aberto, porque a minha arte é minha vida e a minha vida é minha arte. Ateliê Palcos nas Ruas, tô por aqui, tô por toda parte. E estamos de volta aqui para contar um pouquinho aí das novidades, né? Você que tá chegando agora no Minha Arte e Minha Vida, aqui eu trago coisas do meu presente, do meu futuro e do meu passado. E para quem não sabe quem sou eu, Mano Sam, e estou aqui na condução aí do Minha Arte Minha Vida para mostrar um pouquinho aqui. Isso aqui é tipo um livro aberto assim na minha vida, tudo que eu escondo do mundo, eu mostro aqui no Minha Arte Minha Vida, ou que eu já escondi, o que eu já vivi, porque assim, o que a gente faz nos inspira a fazer, né? Coisas que ainda nem nasceram. E aí vocês vão entender um pouquinho de aonde que vem essa inspiração, porque nesses episódios eu transito por entre tempos e tempos, né? A gente vai lá no meu passado, busca coisa que a gente já viveu, né? Nem tudo a gente conseguiu registrar, mas muita coisa ficou no baú do Mano Sam, ficou ali, né? Não sei por que não caiu no universo. Não caiu no universo que eu falo, não caiu na rede, na internet, mas eu guardei com muito carinho. Tem coisas que se perderam. Tem um HD de 4 tera perdido. Tem um HD que eu emprestei para um amigo meu que nunca mais voltou com várias músicas. Ô, Christian, pelo amor de Deus, não deleta aquelas coisas, velho. Porque era um computador que eu gravei muita coisa, cara. O Christian é um parceiraço meu, tenho certeza que não fez isso, mas já faz 2 ou 3 anos que tá com ele esse computador, que ele deu tela azul, mandei ele fazer o trampo ali. Ele falou que não tinha um HD, eu dei um HD pra ele fazer, até agora ficou lá, cara. Tomara que aquele computador esteja lá, porque tem muita obra de arte ali dentro, cara. E se perder aquilo é um prejuízo cultural, porque ali tem anos de trabalho, né, cara? Porque a gente faz a música da gente, a gente é o lazer, né? É o passatempo, a válvula de escape, mas é um trabalho, porque a gente deixa de fazer muitas outras coisas, porque são horas dedicadas ali para criar uma música, né? Para escrever, para gravar, entendeu? E ficou tudo no off, cara, porque infelizmente eu não mostrei pro mundo tanta coisa num momento que nasceu, né? Então, o Minha Arte, Minha Vida vem pra isso, pra trazer aí pra vocês, né, o que ficou, né? E também eu tô trazendo pra vocês aonde vou. E essa aqui é a música, tá, do programa, ó. Tem a musiquinha já, tá legal. Tô pra gravar ela no estúdio, mas eu já fiz a guia e ficou bem bacana. Vou cantar um pedacinho dela. E daqui a pouco a gente entra aí no universo do Mano Sam. Vou abrir aqui, ó, esse HD aqui, já faz muito tempo que eu tenho ele, nem sei o que tem aí dentro, né? Vai descobrindo junto, falando. Meu mundo é mutação constante, vocação, arte é paciência, experiências, experimentação. E aí vai, gente. Logo mais vocês vão estar ouvindo essa música. Eu vou deixar aqui de fundo aqui. Produção, tá muito alto aí? Não tá nem atrapalhando? Tá legal aí pra você que tá em casa? Vou deixar esse sonzinho de fundo aqui. Na hora que a gente entrar aqui nos assuntos, aí eu eu abaixo. Gente, vamos começar aqui, ó. Abrir esse HD. Esse HD aqui faz muito tempo que eu tenho ele. Tava encostado, na verdade, tinha escondido de mim esse HD, porque ele não tem espaço mais pra nada. Mas aqui tá uns momentos aí, né? Que a gente. Esse aqui foi quando a gente chegamos em São Paulo. Então são fases, né, velho? Mas eu sempre usei esse óculos. Inclusive, velho, hoje tá uma chuva. Deixa eu ligar o retrovisor aqui. Mano, tá uma chuvinha, um chuvisco ali, eu vim de moto, um frio. Olha o casaco que eu tô, cara. Não é pra fazer estilo aqui, não. Tô com esse casaco porque tá frio, 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 congelante. Agora que começou a melhorar. Mas deixa eu dar uma limpada aqui no retrovisor. Aí, para-brisa zerado, agora é só dirigir. Então, aqui, velho, ó, pra você ver, eu sempre entrei nessa onda de óculos por causa das olheiras, gente. Tem uma olheira profunda e não é de falta de dormir, não. Apesar de que eu não sou muito de passar a vida dormindo, mas tem hora que eu dou uma esticada. Ontem mesmo, tarde adentro com esse friozinho, falei, mano, quero nem saber.
Era 6 horas da tarde, na hora que eu levantei, fui lá e editei umas músicas, compus uma música da Fogueira ontem que ficou muito boa, velho. Nossa, como que chama essa música? Rolê Irado. O dia que vocês ouvir aí essa música, em breve vai estar no Reggae Praiano, que é o meu novo álbum. E eu tô sintetizando tudo que eu vivo no momento atual, o que eu já vivi, o que eu já senti, o que eu carrego no coração, eu tô trazendo pro Reggae Praiano. Tô muito feliz de estar nesse projeto. É um projeto que exalta aí a liberdade, né? Exalta eh, aquele momento que a gente tem ali de folga, de férias, porque não dá pra gente viver brisando a vida toda, né? A gente tem nossos afazeres, tem que trabalhar, tem que fazer por merecer, né? Mas o momento de folga, cara, principalmente se você quer CLT que nem eu, acabou ali, velho, mano, quero brisa, entendeu? Mas até então é pé no chão, correria, concentração, né? Se exige atenção, eu dou em dobro. E aí é isso. Então o reggae praiano, ele é para essas pessoas que tá enquadrado nesse perfil que eu, né? Apesar de lá no reggae praiano eu tô falando para as pessoas, né, da gente manter o ápice, né, manter o rolê, manter a liberdade, manter o lazer, manter a diversão, né? Mas é a minha realidade agora e eu acho que lá dentro de cada estrofe ali, de cada verso tem um pouco desse freio de mão, né, porque se eu tivesse solto mesmo, não sei não. Teve épocas aqui, eu mostro muita coisa, na época eu estava solto, livre no mundo, né, só pensava no meu trampo, mas não foi adiante, cara, pra você ter ideia, eu estava livre, fazendo, eu tive bastante exposição nessa época, que eu estava tocando na rua, fazendo minhas manifestação, trabalhando por conta, eu tive meus momentos de exposição, porém muitos deles não me levou a lugar nenhum. Aqui, cara, a gente tinha acabado de chegar do Japão e a gente veio para São Paulo. Não era bem acabado, né? A gente tinha já passado acho que um ano quase aqui e a Sayuri tinha um trampo, cara. Minha esposa, pra quem não conhece, ela arrumou um trampo numa faculdade renomada. Eu não vou falar o nome da faculdade, mas é uma faculdade renomada que pagava muito bem. E ela estava em 4 unidades aqui na capital. E aí teve a formatura lá, e aí a gente foi na formatura, foi lá onde que tem os shows ali perto do Vila Mix ali, do não sei que country lá, que tem ali na Barra Funda. Ali atrás, até esses dias atrás eu fui lá, tava o Bruno Marrone aí tocando, ia ter Biquíni Cavadão. Então é um espaço muito grande eu acho que é Espaço das Américas, uma coisa assim, cara, é bem grande. E aí tava tendo lá com banda, e a gente foi lá, né? Então isso aqui foi um momento de gala, ó. Tô aí com uma roupinha até clássica, tava até de terno, velho. Tá? Só faltou a gravata, mas arrumaram uma gravata, porque era anos 80 também. Festa dos anos 80. E aí tem a gravatinha ali, tal, da hora. Vamos ver o que mais que vem por aí. Esse aqui, velho. Esse aqui é um parceiraço. O Virgílio, parceiraço meu, cara. Saudade do Virgílio. É um irmão, cara. Teve uma vez, cara, que a gente foi lá pra Paranapiacaba. A gente também tava nessa fase aqui, que eu tava chegando aqui em São Paulo. Aqui eu tava já com cabelão, porque isso foi em outra época, né? Mas quando eu conheci ele, a gente veio pra São Paulo e a gente fazia as coisas. Eu morava ali no Cambuci, né? Fazia as coisas aqui de Sampa, da capital. Ficava tocando na rua. Mas chegava no final de semana, a gente montava na moto, cara. Eu tinha uma churrasqueirinha pequenininha que eu trouxe do Japão, que ela é de montar, bem pequenininha mesmo, cara. E aí a gente falou, vamos pra Paranapiacaba. E a gente acabamos parando em Santana do Parnaíba. Porque a gente confunde esses nomes pra quem é novo na parada. Aí, né, foi, pô, legal, mas falaram que tinha cachoeira e tal. E a gente acabamos não encontramos. Encontramos o centro histórico de Santana do Parnaíba, demos aquele rolê, paramos lá num barzinho tradicional do lado da igreja ali. Ficamos ali, né, na tradição. Tava rolando um chorinho no
Coreto, foi ótimo o passeio. Mas a vontade mesmo era ter ido pra Santana, pra Paranapiacaba. Aí no outro final de semana, bora pra lá. Aí a gente pensamos bem, falou que nada, vamos levar então a churrasqueira, levar o cooler. Então nem ia pronto, tudo no baú, cara. O nosso churrasco cabia tudo no baú. Passamos aqui na Liberdade e lá tinha aqueles lagostinhos. A gente gostava de comer lagostinha, tipo uma lagosta menor, tamanho de um camarão grande. E a gente levamos lagostinhos, bagulho, tudo dentro do cooler, né? Chegamos lá, nós só compramos uma cerveja só. E entramos no meio entramos na cidade de Paraná, mas né, não paramos na cidade, né? Só foi, perguntamos onde que eram as cachoeiras, o pessoal nem sabia falar pra gente onde que eram as cachoeiras. A gente só foi, né? Chegamos lá na cidade, os caras falaram: ó, entra lá, entra aqui nesse caminho, vai, não tem cachoeira lá. E a gente ia andando, cara, e dificilmente você achava uma pessoa lá no meio, porque lá é a Serra do Mar, né, cara? Aí você ia andando assim e tal, não achava ninguém, cara. E foi indo, né? Lá no meio do nada, cara, aparece uma fazendona, assim, uma casa, uma fazendona. E aí a gente entramos naquele lugar, será que pode, será que não pode? Mas porteira aberta. E tinha um lago lá, cara. E aí, né, arrumamos uma pedra ali, né, fez um churrasco na pedra. Passamos o dia lá, porque nós chegamos lá, acho que umas 10 horas. Nesse lugar, nós chegamos umas 11 horas por aí. E aí fizemos um churrasco de almoço, era 2 horas da tarde. Deu uma chuva, cara, que chegou a apagar até a churrasqueira, cara. E aí era uma churrasqueira pequena, né? Mas choveu, caiu água demais. E ali tinha uma cachoeirinha também. E aí a gente descemos pra cachoeira ali pertinho, né? Desmontamos o acampamento, descemos na cachoeira. Meu, mas que cachoeira mais chulé, velho. Era um mijinho cair assim, ó, de uma pedrinha assim. Sabe quando, tipo, quando tem aquele caninho que fica escorrendo água? Tipo isso, cara. Só que escorria na pedra, assim, mas era muito, muito fraca a cachoeira. Falei, beleza. Mas deu pra ali molhar e tal. Vambora. Chegamos no meio do caminho, cara. E era muita pedra, né, cara? E né, tava com a motinha que eu tô até hoje com ela, né? Que é a Iazinha. E ela ia, mano, devagarzinho, aquela pedreira. Chegou num lugar que eu parei assim, falei, Sayuri, desce. Não dá não. Desce que eu vou, né, passar por essas pedras. E nisso vinha vindo uma caminhonete, cara. Deixa eu ver isso aqui. Essa caminhonete aqui, ó. Vinha vindo essa. Era uma caminhonete, era aquelas pajerona antigona, cara. Top pra caralho. Aí o cara brecou, aí era o Virgílio, velho. Era ele, cara. Pô, tal. Onde vocês estão indo? Isso, e daí dando risada pra caralho. Onde vocês estão indo? Falei, não, né, tá vindo. Vindo da onde? Falei, não, né, tava fazendo um churrasquinho ali e começou a prosear com nós no meio da serra, cara. Ele tava com uma mina lá e nós. Ele falou, onde vocês estão indo? Eu falei, mano, ele tá saindo fora agora, cara. E aí tinha um cara que tinha caído uma árvore assim. E tinha um cara mais pra frente com um outro carro lá parado. Ele falou: não, vamos ajudar esse cara aí, né, meu? Tinha encostado a moto também. Vamos ajudar o cara, né? Arrastamos a moto, arrastamos a árvore, porque ele tinha essa mania de ajudar todo mundo, cara. Tinha um coração de leão. Aí, arrastamos aquela madeira lá, aquela árvore caída, amarramos com um cabo de aço que tinha ali na traseira da caminhonete, saiu puxando. Arrastou assim, abriu o caminho. Pô, foi uma felicidade. Eu falei, cara, se aí nessa, a gente ficamos amigo, mano. Ali na serra ali, aquele amizade de primeiro impacto, né? Aí, papo vai, papo vem, mas vocês estavam aonde, pô? Vocês dois? Aí eu falei, mano, né, tava fazendo um churrasco ali, mas deu a chuva, né, parou. Tem ainda uns bagulho aqui, vão achar um lugar aí pra nós terminar esse churrasco, cara? Ele falou, bora, pô, bora lá. Tô com umas tilápia, ele falou, tá vendo? Ele tinha vindo aqui nesse bar, que é numa represa, chama Taiaçupeba. Mano, lá é muito peculiar, porque você tá indo na rodovia, numa pau, daí a pouco acaba a rodovia e chega o lago, mano. Ela acaba assim no lago, velho. Muito louco, nunca vi isso. Porque eu acho que fizeram a barragem e ela tampou, ali era uma travessa, entendeu? E aí você anda pela rodovia assim, ó, no meio do mar com a água no meio do lago com a água na canela, você vai longe assim com a água na canela, só depois que afunda. E lá tem os barzinhos dos pescadores, aqui é o bar da Dona Maria. E ela vende uns peixes, pá, né? E aí ele falou, mano, passei lá em Itaiaçupeba, eu tô com umas tilápia do Nilo aí, aquelas bitela, aquelas tilapiona traçadas assim. Vamos aí. Aí eu falei assim, ó, eu tenho tudo aqui, tem churrasqueira, tenho sal, tem até cerveja. Ele falou, mas onde que tá? Eu falei, tá no baú, era o baúzinho de um capacete só, cara. E eu carregando tudo, pá. Aí, né, bora lá.
colamos lá num barzinho lá de Itaiaçupeba. O primeiro bar onde tem o time lá do futebol o dono passou de vô pra ele. Eles é descendente aí acho que ali é tudo. É de Londres, né? Esqueci, Inglaterra, ingleses, né? Uma cidade inglesa. Quem não conhece, quem tá vendo a gente aí que não é de São Paulo, não conhece o lugar, meu, Paranapiacaba é a primeira estação férrea daqui da metropolitana. Nem em São Paulo tinha, pra você ter ideia. Quando vinha de Santos, os colonizadores aí da Inglaterra veio pra cá, velho, e eles fizeram uma cidade no meio da serra. E aí essa cidade, cara, hoje é um patrimônio tombado. Se você tiver, olha, falar pra você, pesquisa aí, porque falando não dá pra explicar. Você já ouviu falar do Big Ben, né? Que é o, o relógio que tem, né, famoso lá na Inglaterra. Meu, os caras fizeram uma réplica do Big Ben nessa cidade. E lá é um vale assim, cara, no meio das pedras assim da montanha. E aquela região tem muito nevoeiro, cara. E hoje aquela cidade, ela é tida como a cidade das bruxas, né? Tem vários festival das bruxas, tem uns festival de inverno por causa do nevoeiro. E a cidade também é medonha, cara, porque a cidade lá, ela tem a tradição, né? Tem as construção que os ingleses, né? Primatas, vamos falar assim. Eles construíram com coisas que eles mandaram vir da Inglaterra, né? Então as casas geralmente são feitas de madeira tradicional, e tá tudo preservado, né? As ruas de paralelepípedo, tá muito preservada a cidade ainda, tá bem característica e virou um patrimônio, né, tombado. E hoje tem até um passeio aqui em São Paulo, que se você se programar, procurar aí, eu não sei qual que é o site nem nada, mas você pode pegar aqui na Estação da Luz um trem dos anos 80, aquele da FEPASA ainda, vem escrito FEPASA. E aí você vai para Paranapiacaba num passeio cultural, pra você ter ideia. Então você vai já num trem antigo, dentro do trem tem os vagão. Eu nunca fui, mas eu já vi várias pessoas falando e já vi o trem parado aqui na Luz, pegando os pessoal. Então dentro do trem tem o vagão que é o vagão restaurante, então você vai almoçar, vai ter o rodízio ali de pessoas que você vai almoçar, você já no pacote já vem incluso o almoço, café da manhã e almoço. Então você almoça dentro do trem tem uns caras que tocam umas músicas, tal, é bem louco, não é Maria Fumaça não, é trem dos anos 80, é trem mesmo movido a energia. E é bem louco, e aí você vai pra essa cidade, você passa o dia lá, curte, vê tudo isso daí, tem os festival, né, e tem lá hoje é um polo também de artesanato, bem louco, tem de tudo, vários artesãos aí que expõem lá, dá aula, né, aqui no meu trampo, ensina as artes deles, e a gente tem um bate-bola direto, os festival com várias bandas, então é bem louco. E aí conheci esse mano lá, cara. E infelizmente, mano, depois disso ele já me levou pra vários rolês, cara. Ele tem um sítio também lá em Minas e ele me leva direto. Lá tem umas cachoeiras monstra, cara. Cachoeira, sem brincadeira, mano. Tem cachoeira de 80 metros lá. Meu, várias cachoeiras. E a gente repetimos a dose, né, meu? Depois desse dia a gente se trombamos, paramos nesse barzinho, curtimos a cidade e tal. Ele contou as histórias. E depois levou a gente no bar do Flávio lá, que é um bar, mano, onde que tem um lago. Aquelas cordas que você vai e solta lá dentro do lago. E, mano, até hoje, de vez em quando eu vou lá no Flávio, cara. E aí nós fizemos um churrasco lá, ficamos amigos, mano. Foi meu primeiro amigo de Sampa. E todo mês a gente se encontrou, mano. A maioria. Foi difícil a gente se distanciar. Infelizmente, há 3 meses atrás, ele descobriu uma enfermidade aí, aquelas que não perdoa. E a gente perdemos ele, cara, né? Perdemos ele muito rápido. E ele deixou um filhinho, cara, o Benito. Deixou um filhinho acho que agora deve ter 4 aninhos. E foi esses dias que aconteceu isso aí. Então ainda estamos em luta aí pelo Virgílio, porque foi um cara surreal, velho. Hoje eu tô contando um pouquinho aí de quando eu cheguei, né, cara? Mó massa, né? Cheguei em Sampa. Quando eu cheguei em Sampa, mano, ó, vai vendo. Essa aqui é uma cena bem peculiar, né? Esse daqui também, ó. Isso aqui foi bem. O Virgílio foi. Não foi o primeiro, cara, porque o primeiro foi esse cara aqui, foi o Chacal. Esse do cabelo aqui, ó. Porque assim, nós chegamos em Sampa, e aí
a gente falou amigo, né, cara? Porque é difícil você fazer amigo, amigo da vida, né? Não conhecido, amigo mesmo, da vida. Então, o Chacal, é assim, a gente chegamos em Sampa, a princípio a gente estava há 9 anos no Japão e a gente veio para o Brasil com um sonho na cabeça que era morar no Rio de Janeiro. Então o que aconteceu? Minha esposa, ela parou, ela ficou lá que ela estava terminando um curso de japonês, tal, estava ganhando uma bolsa para fazer. E eu falei: "Não, vou embora, porque senão nunca vem", porque a gente estava adiando a vinda, né. Eu falei: "Não, vou passar o final do ano com a minha família, com a minha mãe, matar saudade do povo lá", e vim. E ela ficou lá, cara. E nessa que ela ficou lá, eu fiquei na minha cidade, minha terra natal, americana. E eu comecei a fazer articular minha arte lá, né, meu? Como eu trouxe todos os equipamentos lá do Japão, e na época não existia, porque, mano, eu já tô aqui há 15 anos, né? Naquela época não tinha essas caixinhas de bateria aqui no Brasil, mas lá no Japão tinha umas caixinhas da Roland, e eu trouxe uma caixa grande, 2 caixas grandes, na verdade. E só que não coube na mala. Eu esperei ela vir de container, que demora uns 2 meses para chegar, que eu aluguei um container e mandei as coisas que não coube na minha na minhas malas. Que na verdade, eu podia levar 2 malas e uma de mão, de 2 malas de 32 quilos, uma de mão de 12. Só que eu levei 3 malas de 32 e uma de 12, meu, e pra você montar sua mala, você já pega só o que é bom. Você imagina, 32 quilos de coisa boa, velho. Dentro do coisa boa assim, porque eu compro coisa, mano. Eu sou muambeiro mesmo, eu compro coisa pra caramba. E lá eu não deixei, não passei vontade, cara. Eu comprei tudo que eu queria, velho. E aí eu tentei trazer tudo que deu na mala e o resto eu mandei num container de 1 metro cúbico, né? Então, 1 metro quadrado, assim, eu soquei coisa, mano, de tudo lá dentro. Aí vem pelo navio, demora 2 meses mais ou menos. Só que chegou no aeroporto, o que aconteceu, cara? Só podia 2 malas, eu tinha levado 3, cara. Olha que loucura, velho. Eu falei: "Puta, mas não era 3?" Isso porque eu vendia passagem, cara. Aí eu acabei ramelando e aí eu tinha que pagar o imposto lá e eu, mano, de verdade, eu voltei duro, mano. Eu voltei com $5, pra você ter ideia, cara. Fiquei lá 9 anos, gastei todo o meu dinheiro lá. Tudo, tudo, tudo. Fiquei com $5 e eu não gastei ele na vinda, mano. Tá com ele, eu tô com ele até hoje no meu bolso, em casa. Inclusive, hoje eu fui procurar esse HD e tá num baúzinho meu. Eu vi esse $5 lá. Olha, tá? Foi o dinheiro que eu trouxe do Japão, mas a experiência, cara, não se paga, porque nessa época eu era moleque, né, mano? Fui com 23 anos pra lá. E, meu, e fiz tudo que um moleque dessa idade tinha que fazer, né? Lógico, com puta responsabilidade, porque lá as penas são grandes quando você faz qualquer coisa fora do padrão, né? Que eles estabelecem lá, principalmente para estrangeiro, então as consequências são grandes. Então eu sempre tive essa consciência, respeitei muito as regras, mas eu me diverti demais, demais, demais. Eu acho que fiz o que eu poder, sabe, o que eu nunca iria fazer em outro momento da minha vida, naquele momento foi um momento especial para fazer. E aí pronto, né, cara, eh, estávamos aqui, né, aí a Sayuri ficou lá no Japão e eu vim e comecei a tocar na rua, cara, com essas caixas de som que eu trouxe do Japão, comecei a tocar lá, porque no aeroporto, eu tô falando que ficou uma mala, porque toda minha meu equipamento de camping, de campismo, eu deixei, cara. Você acredita? Porque tinha uma mala só de eletrônico, tinha uma mala só de equipamento musical, mano, só coisa da hora que eu tenho até hoje. Aqueles violão, Silence da Yamaha, umas caixinhas da Yamaha, bateria eletrônica da Yamaha, eh, um contrabaixo da Fernandes, que é uma marca da Gibson, entendeu? Que é mesmo criador da Epiphone, foi mal, da Epiphone, que é da Gibson. Ele é uma linha também, a Fernandes é uma linha da Epiphone. Então eu trouxe uma guitarra da Fernandes miniatura que tem falante dentro dela, um contrabaixo miniatura que tem falante também e outros equipamentos. Eu falei: "Mano, eu deixo isso", porque na verdade eu fui pro Japão pra montar uma banda, né, cara, que era meu sonho. Eu falei: "Mano, lá eu vou comprar equipamento, vou montar uma banda e vou ter uma banda", era meu sonho. E realizei logo no primeiro mês, cara, que eu estava lá. Já entrei na linha trabalhar e já na frente era o Frango. Eu vou ver se ele tá aqui ainda, o Frango.
Esqueci até o nome dele, eu lembro que eu chamava ele Frango, e ele gostava muito do Raimundos, cara. E ele falou, mano, você precisa curtir Raimundos. E aí eu já vinha com o espírito do Raimundos, que o Tiel, o primo da Sayuri, era raimundeiro pra caralho. E aí ele, mano, Raimundos, Raimundos. Aí o Raimundos tinha acabado. Eu fui no último show do Raimundos, que foi lá em Americana. E sem saber que era o último show, o cara botou pra descer, quase derrubou a arquibancada lá do rodeio. Foi no rodeio, né? E aí eu falei, caraca, velho. E aí, pum, mano, né, meu? Cheguei lá, colei na linha que eu trabalhava, no meu turno, tinha eu, o Frango e o Web, que era guitarrista. O Frango também era guitarrista. E aí, no outra linha, tinha um cara lá que eu esqueci até o nome dele, que era o baixista, e tinha um cara que já cantava de vez em quando lá, né? E eu entrei com a ideia de tocar violão e cantar. Mas eu sou ruim pra caramba de violão, eu comecei, já enroscou. E a gente fazia os ensaios, velho, dentro dos shopping, porque lá, dentro do shopping, tem as casas que vende equipamento musical, né? Você não vai num lugar assim, tipo aqui é Benedito Calixto, você vai lá, tá cheio de instrumento musical. Você vai no shopping lá. E os shoppings já tem as estruturas, mas também tem os lugares que tem os estúdios, que vendem os equipamentos. Mas geralmente o público em geral compra dentro do shopping. E aí, é a gente a gente ia dentro da loja, no fundo, tem alguns estúdios que você loca ele. Meu, você entra lá dentro, só equipamento foda, bicho, aquelas mesonas, aqueles tamanho assim, ó, pra mixar. Tem um cara que fica ali te auxiliando, uns peazão da marcha com aqueles cabeçote de palco gigante, né, aqueles, né, peazão de baixo, cara, com aqueles hardake, sei lá o nome, hard drake. Meu, era louco, você só chegava só com a sua guitarra e é barato, mano, os bagulho lá. Você compra no mês, você compra uma Gibson, pra você ter ideia. É muito fácil. Pedaleira, mano, você compra tudo baratinho. Baratinho assim, é um preço que você consegue pagar sem tirar, assim, sem, sabe, ter que deixar um rim lá, né, meu? Você vai. E aí, mano, o primeiro mês já tinha uma banda, velho. E aí eu fui lá, né, tocava. Qualquer dia eu vou mostrar a foto. Não sei se nem está aqui, mas vou mostrar a foto da banda, né, nos estúdios. E aí o que acontece, cara? Que eu fiquei lá em Americana com esses equipamentos tocando. Meu, reverberou, já fiz show lá na minha cidade, mano. Fiquei conhecido na cena em 3 meses, velho. E nesse meio tempo a Sayuri vinha vindo. Já tava com a passagem de vinda paga, que eu já deixei paga uma minha vinda e volta pra gente dois, nós dois, né? A gente ficar aqui no Brasil 1 ano e voltar. Mas no penúltimo dia que ela ia vir, deu aquele tsunami lá no Japão, velho. E aí ferrou tudo, né, cara? Deu o tsunami e tava a 150 quilômetros de onde que a gente morava na época, né? Que a gente tava morando em Okazaki. Não, em Oyama. É lá em cima, perto de Fukushima. E até o meu sogro, ele tava lá e ele foi convocado para ir para Fukushima para fazer porque ele trabalhava na Sempre Toshiba e aí teve que trocar porque a radiação queimou todo o circuito das TV. Então quem tinha a televisão da Sempre Toshiba, a Sempre Toshiba trocou todas e aí o meu sogro tava num tem Suru, que é o caminhãozinho, né, que leva a galera para lá. Levava os equipamentos. Então ele tinha que ir lá, velho. Ele fez uns trampos lá na região lá que tá interditada, né? Que tava com radiação mais. Eu não sei como que fala, mas ele tava contando essa história aí pra mim, que eu fui ontem lá na casa dele, né? No domingo, que foi Dia dos Pais, e a gente tocamos justamente nesse assunto. E ele tava contando, né, que ele ia no mercado, então tinha uns negócios vendendo lá que era bem baratinho, né, velho? E vinha a marca assim da radiação, sabe aquele símbolo da radiação? Falou, isso aqui tem radiação, um índice que você pode comer, que não vai ter problema, né? E esse aqui não tem radiação, que já vinha de outras regiões do Japão. E aí, eu falei, mas você comia qual? Eu comia com radiação mesmo, mais barato, deu risada. Eu falei, caralho, você vai morrer, pô. Eu já tô velho mesmo. Eu mandei bala, não tô vivo até hoje, então não foi mal mesmo. Eu falei, caraca, velho. E nisso, quando ela veio, o bagulho tremeu lá, até ontem mesmo, deu um aí na Colômbia aí, que vixe, foi coisa feia, mano. E eu já passei por uns lá bem tenebroso. E aí, ele voltou, né, ela na volta, ela teve que ir pra Narita,
que é o aeroporto lá. Chegou lá no aeroporto, velho, não podia sair com o avião de lá, porque aqueles aviões estavam com radiação. Então ela teve que esperar 3 dias no aeroporto de Narita, no aeroporto não, no hotel que o aeroporto cedeu. E aí ela mudou a rota, foi pra Osaka, que é um outro aeroporto que tem lá, para pegar um avião higienizado, um avião que não tinha radiação, porque só esse podia sair do Japão. Você vê o caos que é, cara, um bagulho desse, né? Imagina se aqueles vulcão explode, meu, o pessoal querendo sair, é um caos, velho, uma loucura. E não dá, ela só saiu de lá por causa que tinha já agenda, né? Já estava agendado, já estava marcada a passagem bem antecipado, porque quando você vai sair de lá já é difícil você conseguir vaga. Imagina num problema assim, né? Então tem esses riscos. E aí, né, voltando aqui pro Brasil, aí a gente queria ir pro Rio de Janeiro. A gente ficamos lá 2 semanas procurando um lugar para morar. Só que de vez a gente subir, tipo a Rocinha, né, ir para uns lugares mais de comunidade, a gente ficamos procurando ali no Leblon, em Copacabana, na Lapa. E a gente ficamos na Lapa, na verdade, aqueles cortiços que tem lá, né? Aqueles hostel que tem lá. Na verdade, é um cortiço, velho. Aí, né, ficamos lá na night e durante o dia, né, pegava os bus ali, ia pros cantos, né, meu, lá, né, procurar lá em Copacabana. E aí, tudo caro, né, velho? E aí, né, acabamos falando, não, quer saber? Vamos embora pra, pra Americana. Aí chegamos lá em Americana, né, chegamos acho que na quinta, aí fiquei quinta, sexta em casa. No sábado ia ter virada cultural em Sampa, mano. Aí um brother meu, que é professor, toca um som também. E a gente é brother das antigas, né? Tocava junto. Antes de ir pro Japão, a gente já fazia um som, fazia uma zoeira, pá. Aí ele falou, mano do céu, vamos pra São Paulo, vai ter a virada cultural. Isso, mano, só 3 meses de Brasil. Aí, pá, viemos pra Sampa e chegou aqui, cara. Eu entrei dentro dos busão, mano. Nossa, velho, que loucura. Cheio de gente tocando, os metrô, nego tocando na rua, aquele monte. Era aquelas virada cultural que ficava todo mundo ali no centro. Não tinha essa virada democrática que tem hoje, né? Que é em todos os bairros, pá, vários centros cultural. Era só no centro, mano. Mas o bagulho era muito, muito louco, mano. E eu falei, cara, é isso que eu quero pra mim. Eu não tinha vindo pra Sampa ainda. Falei, nossa, é isso que eu quero pra mim, papum. E aí, meu, nem voltamos, mano. A galera ia embora, né? Falou assim, não, né, vai ficar aqui. Fomos procurar um hotelzinho, colamos ali de outro dia eu conto essa história, mas acabamos encontrando um lugar. No primeiro dia, né, ficamos num motel. Aí no outro dia, né, foi procurar. Aí, né, foi pra Liberdade, né, a Sayuri Japa. E aí, né, foi procurar, encontramos um hotel lá. E era um hotel que ele abrigava esses haitianos, tá ligado? E em cima, a gaúcha, que era a dona, uma gordona, ficava assim na entrada, assim, né? E aí ela ficava com um cachimbão ali e ficava o dia inteiro ali, assim, com os cachorrinhos dela, né? Os poodle dela ali. A porteira, né? E ela é a dona do negócio. E tinha o seu Eliseu, foi por causa do seu Eliseu. Ele era barbudo, parecia o seu coruja, cara. Parecia um zoião assim, ó. Só viu o zoião dele, assim, umas barbonas assim. E ele bateu um papo da hora com nós lá, cara, que ele convenceu nós. Porque antes disso, a gente tinha ido nos curticinhos que tem atrás das faculdades ali. Aquela rua das faculdades tem a FMU, ali tem uma rua que a galera fica bebendo. Eu não sei se ainda tem, mas ali era uns curticinhos, cara. Meu, e era terrível, né? E chegamos lá, tá tendo uma briga lá dentro. E aí, velho, nossa, foi terrível. E a gente ia ficar ali, né, cara? E ia ser legal pra caramba se nós ficasse ali também, porque ali era o fluxo, né, velho? Todo mundo, né, nem sabia onde tava, né? Mas aí a gente ia ficar, mas teve um quebra-pau lá dentro, velho. E aí a gente falou, ah, não, aqui não é ambiente não, vamos sair fora. Aí, né, tinha já conversado com o seu Eliseu, e o seu Eliseu, muito gente boa, falou do sítio dele, tal, e várias ideias da hora. Falou, vamos lá com aquele tiozinho lá. E a gente foi lá, né, cara? Entramos, ficamos lá, junto com o pessoal que é gringo. Só tinha nós ali, quase que morava aqui. O resto era tudo haitiano, velho. E aí, assim, a gente ficamos lá embaixo, porque em cima ela alugava, né, pra garoto programa, essas coisas que rolava ali. Lá embaixo, a gente descia, ali ele alugava para os moradores, né? Quem fazia mensal. E a nossa era no outro de baixo, ainda não tinha nem janela, cara. Era um porão, velho, com aquelas janelas de hotel assim, que tem um buraco assim. E aí eu tinha trazido também eu tinha trazido, né? Uma caixa, uma geladeirinha, eu lembro até hoje, uma geladeirinha de pôr no carro, velho. Na época não tinha essas coisas, velho.
E aí gelava bem. Aí eu levei isso aí, vim. Depois a gente veio pra Americana, levei e foi a nossa geladeira. E nós ficamos 3 meses lá, até que a Sayuri arrumou um trampo, cara. Um trampo bom pra caramba. E eu tocando na rua, né, velho? E a Sayuri arrumou um trampo nessa facu aí, que foi desse rolê aqui, que foi a formatura. Aí, né, alugamos esse apartamento, cara. E aí o apartamento nosso, a gente saía pra rua procurando gente pra ir levar lá, velho. Pra fazer, tocar, ficar tocando violão a noite inteira, né? Não tinha móvel nenhum, tá vendo? Ó? Isso aqui ficava no 26º andar, lá na Escoveiro. E ali é onde que, naquela época, depois de um tempinho, os caras veio e instalaram a casa fora do eixo. Do lado de casa, mano. Então, tava fora do eixo, é uma casa cultural que abrigava, alojava os artistas que vinha de todo lugar do Brasil. Então, eles tinham um centro, um estúdio de transmissão ao vivo no fundo, meu, e aí os caras moravam na casa, tá ligado? Produzia cultura ali o dia inteiro, tinha um estúdio lá dentro, tinha um estúdio de transmissão, tinha os caras que entrevistava. Quem viu falar desse movimento fora do eixo aí, comenta aí nos comentários. Era do lado, na rua Escoveiro, do lado do, do Chininha, né? Que era o mercadinho China lá, mercado grande até. E aí tinha a casa lá fora do eixo. Então foi uma cena muito louca. A gente ficamos 4 anos nesse apartamento. E o Chacal foi o primeiro amigo que ficou até hoje. A gente conversa, a gente se encontra. Ele chama a gente pra ir pra uns lugares. Hoje ele tem um jipão daqueles 4x4, mano, aquele Willys. Aquele jipão antigo, mano, vermelho. E ele é muito Raul, mano, muito Raul Seixista. E aí direto ele chama a gente, ele mora lá na ABC, então a gente vai lá, mano, é o dia que a gente encontra vários malucos, toma todas, toca muito Raul e se diverte, cara. Chacalzão. Então esse aí foi o primeiro brother nosso aqui de Sampa, assim, que tá até hoje, que foi amigo mesmo. Foi uns 3 meses pra gente ter esse contato. E o Virgílio veio logo na sequência, cara. O Virgílio é o nosso. Eu falo também que ele é o meu primeiro brother, porque são rolês distintos, né? Quando a gente não ia lá pro ABC com eles, ou a gente se trombava eles aqui, eu combinava, ô, vamos aí. Mas né, tinha essa mania, cara, de ir lá pra Liberdade, mano. Aí a gente fazia amizade ali nos bar, tomando, ó. E aí o rolê tava acabando, né? E nem estendi o rolê. Vamos pra casa lá. E eu tinha essa frigideirinha elétrica, cara, que daí comprava uns bagulho. E aí a gente ficava fazendo um negócio e tomando. E não tinha nada, cara. Uns tapetinhos no chão, minha cadeira, porque, meu, né, veio pra ficar, pra aventurar. E era mó massa, porque esse prédio, mano, era tudo liberado. Lá embaixo tinha a piscina, tinha academia, salão de jogos. E era tudo liberado, velho. Você podia ir com essa galera. No outro dia, vai pra piscina, na frente tinha um bar, embaixo do coisa tinha outro bar, do lado tinha outro bar, mano. E era tudo baratinho. Aí tinha o bar do seu Jorge, seu Carlos e do João. E aí era o seguinte, era só, né, tinha conta também, se não tivesse dinheiro, pegava lá, porque tava morando lá, moramos acho que uns 4 anos nesse lugar aí. Meu, tudo legalize, cara, você podia descer com quem você tivesse em casa pra piscina, fazer churrasco. Meu, nunca vi igual, mano. Até que o síndico, mano, ele era jovem também, ele pegou um tumor e faleceu, cara, um tumor na cabeça, morreu rápido também. E aí, quando isso aconteceu, a Sayuri já tava grávida. Aí a síndica, mano, a primeira coisa que ela fez, mano, foi tirar a água da piscina. Todo mundo assustou. Ué, mas desligou a piscina, meu? Vai tirar a água da piscina? Piscinão da hora. Falou, né, vai trocar azulejo. E saiu quebrando azulejo. Falei, mano, que merda. Aí passou umas 2, 3 semanas, já chegou uma multa pra mim. Daí chegou mais uma, mais outra. Falei, mas da onde, meu? Não tô fazendo nada. Meu, coisa que eu já tinha feito de zoeira. Porque, né, mano, saia da piscina todo molhado, entrar no elevador, cantando karaokê, as caixas que eu falo pra você, tudo elétrica, bateria. Ia na casa do um, levantava o outro, levava, tudo molhado, mano. Tá nem aí com a merda. E eu tocava em cima de uma bike, né, meu? Na época, pra você ver, eu fui um dos primeiros a ter bike elétrica aqui no Brasil, velho. Que eu peguei de um cara que trouxe da gringa, ela lá na Moca, mano. Eu falei, cara, que negócio louco. Eu já tinha visto umas bike elétricas no Japão, mas não tinha tido uma, né? Mas eu já sabia que era massa, que o bagulho era da hora. Eu falei, mano, eu preciso de um bagulho desse pra ser o meu palco, né, mano? E aí eu, montei o meu palco nessa bike, comprei a bike, na época eu paguei 1.500 conto, era mó nota, velho. Fui lá buscar na Moca, marrei na minha bike, na minha moto, cara, e vim de madrugada com o bagulho, porque eu peguei a bicicleta, era quase 11 horas da noite lá, na casa do cara. Marrei na moto com um monte de corda, bicicleta pesada pra porra.
Mas eu vim com ela, mano. E cheguei em casa, montei o palco nela. E é aquele palco que eu tô lá na Patrícia Bravanel, que eu joguei o dinheiro pra cima. É aquela bike. Aí eu andava pro centro, cara, e ninguém. Mano, era chocante. Os caras viam que isso, mano? Uma mobilete, o que que é? É uma bike bonita pra caralho, velho. Tem vídeo aí que eu já mostrei ela aí. Depois vocês dão uma olhada. Então essa aí é mais ou menos a história aí com o Chacal, né, velho? Vamos ver se tem mais algumas coisas aqui. Ó. Virgílio. O Virgílio, cara, e aí ele me. Mano, são vários rolês que a gente fazia. Essa aqui é uma das cachoeiras que tem lá no Virgílio, né? Essa aqui passa dentro do terreno dele lá, tá vendo? Lá embaixo ela vira outra cachoeira, ela emenda com outro rio, né? Então uma cachoeirinha aqui. Isso aqui fica perto da. Olha lá, olha essa cachoeira. Essa aqui eu falo pra você, ela tem 80 metros, mano. Essa cachoeira. Dá pra gente ir de a pé. Do sítio dele a gente vai de a pé. Uma cachoeira gigante. Uma vez, né, tentamos descer até lá nela, mas né, não conseguiu, cara. É mó terreno foda, tem até as trilhas, mas a gente tava com as crianças, pá, não rolou descer lá. Mas é muito grande, velho. É um lugar muito louco. Aqui nesse morro, eu tenho um vídeo com o Zé Virgílio, mano. Que nós subimos aqui nesse morro. Lá em cima eu gravei um clipe, né? Aí, nosso lema é proibido proibir. Eu tenho essa música aqui, ó, proibido proibir. Procura aí no YouTube aí. Tá, foi gravado aqui em cima desse morro, cara. A gente subimos por aqui, fomos lá e gravamos. E daqui, velho, você tem a visão pro Vale do Aruoca e pro Pico das Agulhas Negras, que é uma reserva, né, um parque nacional, o lugar mais alto lá da divisa de Minas, né? Sul de Minas com o Rio de Janeiro. De um lado é Resende e do outro lado já é sul de Minas, essa região do Aruoca. E é bem louco, mano, esse lugar. E ele tem um sítio lá, velho. A gente passava direto. Essa aqui é uma posada do amigo dele, que ele levou a gente em vários chalezinhos. E a gente tá dando um rolê lá dentro, né, do vale. Aí ele levava a gente em vários picos massa, tá vendo? Só campo, aquelas casinhas de campo, mano. Queijo, aquelas queijarias, aquelas frutas exóticas, sabe? Que, mano, muito massa, velho. E aqui, ó, os amigos dele lá, meu, o sítiozinho que a gente ia. Essa que é a churrasqueirinha que eu falei que eu tinha, ó, que eu trouxe do Japão, velho. Essa churrasqueira, mano, quando eu tava no Japão, ela é de inox, eu tenho uns pedaços dela, tanto que eu usei. Porque eu usava ela no Japão, eu trouxe ela embora. Olha o tamanhozinho, ela é pequenininha. Eu ia nos lugares assim de neve lá, que tinha aquelas montanhas, e a gente levava ela na mochila, velho. Levava uns bacon, uns bagulho pra comer, umas carninhas, porque lá vem umas carninhas em cubo. E a gente subia de teleférico, velho. Lá em cima, no topo da montanha, mano, gelo, tudo branco, velho. Tudo da hora assim, né, meu? Muito massa. E aí, né, encostava num lugar assim, fazia uma mesa com a neve, cara, dessa altura, e a gente colocava ela em cima da neve, velho. E aí a gente fazia um churrasquinho ali pra comer e tal, passava o dia lá em cima, e depois descia pela trilha e também descia esquiando. Só que eu não sabia muito bem esquiar de snowboard, eu caí lá várias vezes. E aí depois a gente só ia e descia andando mesmo, né? A gente fazia esses rolês, é numa cidade que chama Nico, mano, que você ia lá, tinha as determinadas épocas do ano que era legal ir lá. Mas os lagos gelados, que você andava em cima dos lagos, cara, paradisíaco. Um dia eu vou trazer aqui, devo ter aqui nesse HD algumas imagens de Nico e dessa época, assim, cara, que a gente acordava do hotel, mano, eu não sabia qual que era o nosso carro, mano, tanta neve que juntava, velho. Lá nesses picos que nós ia fazer os churrasquinhos, o que acontecia? A gente olhava assim, ó, os pinheiros, você só via a ponta dos pinheiros, velho. Sabe aqueles pinheiros grande? Só via as pontas dos pinheiros, aí tinha umas réguas assim que mostra a altura da neve, 30 metros de neve, mano, pra você ter ideia. Muito louco, umas montanhas que tem lá. E os lagos, assim, uns lugar paradisíaco, com cachoeira. Qualquer dia eu vou vir trazer pra vocês essas coisas. E aí, esse aqui é o sítio, mano. O sítio lá que a gente ia. Então, a moda lá em Minas, lá nesse lugar, é sentar no fogão de lenha, porque lá é frio também, cara. Então você senta assim, ó, em cima do fogão. E aqui nós tava fazendo uma carninha, cara, porque nós gostava de usar essa churrasqueira, que você passava o dia ali num lugar massa, com pouca coisa, pouco carvão. Ela abria aquilo lá, nós ia colocando uns carvãozinhos, e nós ia fazendo uns coraçãozinhos, umas coisas pequenas, só tira gosto, com cervejinha. Então, em todo lugar, né, levava ela. Fazia churrasco em lugar inusitado. Então, não podia sair pra rolê nenhum sem essa churrasqueira quando eu tava com o Virgílio. Ele falou, mano, leva a churrasqueira, mano. Leva a churrasqueira. Eu falei, não, ela não sai do meu kit. Era uma mochila, meu kit, cara. Então, eu colocava, já era. Ia carvão, que é pouco carvão. Aí, a tapuer pra colocar os come, né, meu? Aqueles tapuer que é ziplock, assim, você
trava ele, não entra nada, não sai cheiro, não entra, não escorre nada. Então, né, colocava os tira-gosto ali dentro, que eram uns bacon, né, uns bagulho menor, né, coraçãozinhos, bagulho. E aí, né, levava ela pra vários picos, cara. E lá o papo era esse, tá vendo? Ó, tora de madeira, você enfia lá mesmo e fica ali, mano, batendo um papo ali com os nativos de lá. E é um lugar, cara, que quando nós começamos a ir lá, em meados de 2011, 2012, foi quando eu cheguei, lá não tinha energia elétrica, pra você ter ideia. Era uma cidadinha, meu, que é colonizada por alemães e por muitos anos aquele povoado ali que chama Campo Redondo, é na região de Itamonte. Aquele povoado, ele se relacionava entre si, então eles são tudo parente. Né? É primo de segundo, terceiro grau com primo de primeiro, é irmão com irmão. Meu, uma loucura. E assim, meu. E aí o Virgílio até bagunçava com ele. Falava, mano, vocês é tudo esquisito, cara. E eles são tudo de olho azul. A maioria é brancão de olho azul, assim, meio estranhão os caras, velho. Mas conhecia todo mundo de lá, porque ele era mecânico de moto, né, cara? E aí aquelas motos de trilha. E ele tinha um busão que ele carregava todas aquelas motos, porque ele fazia as manutenção só pros patrão, mano. Só os caras que ia lá com moto com ele era Matarazzo, esses caras aqui de São Paulo aqui que é estabilizado, engenheiros, caramba. Ele deixava as motos lá na oficina dele, lá em Paranapiacaba, e aí no final de semana eles montavam, se fosse pra dar um rolê nas montanhas de Paraná, que os caras desciam até pra praia ali pelas montanhas, não, ia pra todo lugar, até parecido no norte os caras iam pela montanha, sem pegar rua, tudo por montanha, você acredita? Os caras sabia tudo, mano. Então ele foi pra lá também numa dessas expedições que ele tinha um ônibus, ele colocava as motos dentro do ônibus, e aí eles paravam num lugar de apoio e montava na moto e caía fora. Então no ônibus tinha cozinha, tinha todos os bagulho lá. E aí ele conheceu esse lugar e fez negócio, comprou um terreno e fez um chalé bem, bem grande lá, né, nesse lugar. E aí a gente ia pra lá direto, cara. Ele falou, ô, tô indo lá pra Campo Redondo, vamos? Eu falei, vamos. Tava livre, não tinha CLT nem nada, então era o tempo da Sayuri. A Sayuri era a professora. Então, professor emenda todos os feriados, né? Também tem algumas regalias, né? Não é só flores, mas tem essas regalias. E aí era isso, cara. A gente ia. Essa caminhonete que eu falei no começo do jogo, do coisa, era essa aqui que ele tinha, ó. Aquelas Pajirona antiga, mas é muito top essa caminhonete. Que ele rastou a árvore do meio do caminho, era essa aqui, ó. Então, ó, pode ver, ó, tudo barreado, porque o bicho gosta mesmo de ir pra uns bagulho muito louco, mano. De entrar numas buraqueiras que ninguém vai, mano. Esse dia mesmo, eu acho que a gente entrava no meio desses matos aqui, velho. Ele falou, mano, vou levar você na cachoeira que ninguém vai. E aí ele, pum, levava nós, velho. Era muito massa. Virgilião, saudade, cara. Você é uma memória, você é um. Eu sempre falei pra ele, cara, que. Como que era mesmo? Era Atração Fatal, né? O projeto dele. Mas eu sempre falava pra ele que ele era. Que eu era o ídolo dele, né, meu? Que eu era o ídolo dele, mano. O cara é muito foda. O cara proporcionou momentos incríveis pra mim, velho. Só gratidão, cara. Você foi um irmão, velho. Um parceiro mesmo. Ai, Virgilião. E eu tô devendo, velho. Tô devendo, porque quando ele tava lá no hospital nos últimos dias dele, eu fui lá, né? Fiquei com ele lá. Ele não tava nem conseguindo levantar mais da cama, velho. Aí eu cheguei lá, falei, Virgílio. Ele tava na morfina já. Falei, Virgílio, como tá, velho? Ele abriu o olho assim. Aí ele sacudiu assim, velho. Falei, vamos levantar, cara? Levantar um pouquinho? Aí ele começou a sacudir assim, velho. Falei, nossa, meu pai do céu, meu coração disparou, aquela dor no coração, né? Falei, vem cá, meu brother. Abracei ele assim na cama, assim. Ele fez assim comigo, assim. Eu agarrei ele, comecei a levantar ele assim, cara. Pum, ele sentou, velho. Você acredita que ele sentou e ficou assim? E tinha um enfermeiro com ele, que a família tinha pedido pra ficar lá vigiando, e o cara não tava, cara. Na hora que eu entrei, só tava nós lá. E aí eu falei, aproveitei, né? Aproveitei, eu não sabia que tinha um enfermeiro lá, na verdade, né, cara? Aí eu sentei ele, cara, e aí eu comecei a conversar com ele, falando que, mano, ele era muito importante pra mim. Falei várias coisas, não vou ficar falando aqui isso aí. E ele levantou, cara, depois ele falou assim, meu, quero mijar, ele falou, conseguiu soltar, assim. Eu falei, mano, beleza. Aí levantei, catei aquele comadre lá, não sei como que chama aquilo lá.
Ele deu um mijão assim, pá. Aí o enfermeiro chega e falou: "O que que você tá fazendo com ele de pé, velho? Nossa, não sei o quê". Eu falei: "Não, meu, ele tá aqui, ele tá dando mijão aqui". Aí o cara já veio me tesourando. Eu falei: "Mano, ele tá trocando ideia aqui, cara. Meu brother, esse aqui é meu irmão". E o cara, mano, veio com essa mole, velho. O cara ali. Aí dei água pra ele, dei leite com chocolate. Ele não tava comendo nada, cara. E aí a gente começamos a conversar. E eu prometi um monte de coisa pra ele, cara. E, porra, preciso de me dedicar um pouquinho, né, ao que eu prometi pra ele, cara. Prometi várias coisas lá, não vou falar aqui, mas tô em débito, né? Tô em débito, mas eu vou cumprir. É recente, né, cara? A gente tem nossos corre aqui também, mas eu tô em débito. É coisa com a família, sabe? De, de presença pessoal, né? E ele gostava muito de estar comigo, cara, porque eh, a gente conseguia romper algumas barreiras, né? Ele era um cara que rompia barreira, não tinha problema, né? E aí eu sou meio comunicativo, a gente entrava, a gente se dava muito bem, cara. Então onde que a gente ia, a gente fazia muita amizade rápido. Eu chegava com o violão tocando, fazendo bagunça, né? Ele levava a gente nos barzinhos muito doido lá no meio da serra. Deixa eu ver se tem mais alguns vídeos aqui, cara. Ó, tá acabando o nosso podcast de hoje, cara. Outro dia eu venho contar mais história, mas tá bom o papo, hein? Por mim eu ia longe, hein? Esse aqui, cara, foi quando eu tava voltando do Japão, velho. Olha como que eu voltei, mano. Eu fui cristal, mano. Da hora, arrumadaço. Voltei muito doido, bicho. Olha aí a cena. Copão de uísque. Eita, porra. Olha só quanta coisa boa pra comer, mano. E aí, mano, 24 horas luxando, velho. Trocando ideia com a japa do meu lado aqui. Eu voltei falando japonês, cara. Falo até hoje japonês. Ó, cerveja Kirin, meu. Não, essa aqui é alemã, velho. Porque eu parei na Alemanha, né? Esse voo me deixou plantado na Alemanha por 5 horas, cara. E eu nesse naipe aí, tipo Raulzão, cabelão, barba e tudo. E levei um violão. O violão ficava comigo. E aqui, ó. Não, eu coloquei o violão em cima. Porque ele era pequenininho, cara. Dá pra levar em todo lugar. É um mini violão. Esse veio comigo no colo, velho. Cheguei no aeroporto. Aí eu tava sem dinheiro, mano. Falei, puta, mano, ficar 8 horas com $5. O que que eu vou comprar aqui com $5, né, velho? Aí eu sentei lá num banco, comecei a brincar com o violão, né? Tocar umas músicas minhas. Chegou um alemão, velho. Sentou do meu lado e começou a conversar comigo, velho, em inglês. Eu já tava falando inglês, que eu tinha feito uns cursos lá. E também tava falando inglês já. Até agora tô meio esquecido em inglês, mas eu tava até falando bem. E aí ele começou a trocar umas ideias, né? Falamos. Ele falou, mano, você quer tomar uma cerveja? Eu falei, mano, tô sem dinheiro. I don't have money, bro. What? Aí eu contei a história, né? Falei, mano, tava lá no Japão, zoei pra caralho, fiz tudo que eu tinha que fazer, mano. Nem pensei em guardar dinheiro e agora tô indo embora, depois eu volto e ganho mais. Ele riu e falou: Não, vamos lá, eu vou pagar pra você. E aí, né, foi lá que começamos a tomar aquele chopão, mano, alemão, mano, que é, nossa, desse tamanho assim. Tomamos vários lá e trocamos várias ideias. E aí é no avião, ó, luxando, cara. Aqui é tudo de graça, você pode pegar o que você quiser. E aqui onde que eu tava, tipo assim, 4 poltronas pra trás era o bar, né? E aí eu pedia toda hora um uísque, mas chapei, velho, chapei. Aí a menina que tinha que atender todo mundo do avião, ela falou, pega aqui, ó. Aí ela mostrou onde que ficava o uísque, velho. Eu falei, ai, thank you very much, girl, não sei o que, troquei uma ideia. E aí eu toda hora ia lá e pum, eu colocava outra talagada, pegava cerveja, comia. Mano, 24 horas de avião. Essa aí foi a saída do Japão e ida pra Alemanha, Frankfurt. Então, na outra que eu vim de Frankfurt pro Brasil, aí foi um pouco diferente. Mas mesmo assim, eu falei, mano, não, no outro eu podia, por que que isso eu não posso? Pegar aqui no barzinho. Aí a menina lá que tava passando, a aeromoça, não tava querendo deixar, não. Falei, não, a outra deixou, meu, vou pegar, eu tomar, meu. Vocês demoram muito pra vir? Como faz pra me te chamar? Aí eu levantei, fui lá pegar, peguei uma vez, 2 vezes, depois ela falou, não, não pode não. Não pode mais. Eu falei, não, pode sim. Aí nem ficamos nessa, mas tinha que passar por ela, né? Aí esse alemão aqui, ó, tá vendo, ó? Esse aqui é o alemão, ó, que parou lá conversar comigo, ó. Nós se encontramos na sala de espera. E aí, trocamos ideia, fomos pro bar.
Mano, nós tomamos umas 5 dessa lá, ele pagou tudo. E essa aqui é a minha câmera, mano. Tem tudo registrado. Não sei onde que tá, deve estar em alguns dos HD. A minha câmerinha aqui, ó. Eu filmava tudo aqui, ó. Ele tá filmando um pouquinho aqui, a foto. Tinha outra câmera. Eu sempre tive muita câmera, esses bagulho. E aí a gente tomando uma lá no aeroporto de Frankfurt, na Alemanha. E trocando várias ideias, cara. E era esses copão aqui, ó. Tá vendo? Eu falei que era dessa largura, não. É um copo fino assim e alto, cara. Mas cabe cerveja. Eu acho que cabe quase 1 litro aí, velho. E ó, pode ver que ela é bem escura, é forte, cara. Aquelas alemã, né? Bem massa. Contei bastante coisa, hein, velho, pra vocês hoje, hein? Coisa que eu escondo do mundo. Tô passando aqui pra vocês no Minha Arte é Minha Vida. Mais ou menos isso, o nosso projeto, né? Falar um pouquinho da nossa história. E agora, velho, recentemente, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Então eu falei um pouco do passado, vou trocar agora aqui o hub. Eu vou mostrar um pouquinho o que eu tô fazendo, o que eu tô gravando, cara. Tô gravando o disco. Ontem eu fiz a música da Fogueira. Faz tempo que eu queria fazer uma música da Fogueira, cara. Eu já tenho uma da Fogueira, na verdade. Mas não com esse sentimento que eu fiz agora, que é um sentimento de, mano, de rolê, de curtição e tal. Agora eu vou passar aqui pro meu celular. Vamos ver se eu consigo. Porque já tá acabando o nosso time aqui, gente. Já agradeço você que tá aí no curtindo aí o Minha Arte e Minha Vida, né? Contando várias histórias, né? Resgatando aí as coisas do passado que eu escondi, né, meu? Não postei nada, não tem nada disso em rede social. Então, você que tá assistindo esse projeto, a gente já tá no 26º episódio. Então, tem bastante material aí pra vocês. É só digitar Minha Arte e Minha Vida, vocês viajam lá dentro. Tem muita coisa massa que cada vez eu venho trazendo. O Iago vem vindo aqui comigo também. E eu quero convidar também, né? Você que tem história aí com o Mano Sam, compartilha aí, manda áudio pra mim. Conta as histórias, a gente escuta aqui, a gente vai lembrar. Se você puder vir para São Paulo, porque não sei, né, onde você tá agora, que tem história comigo, é, mas eu gostaria que vocês viessem aqui também, né? A gente trocar essa ideia, viver isso junto e vocês falar um pouquinho dessas ideias. Tá aberto, tá bom? O convite tá feito. Deixa eu ver se vai abrir aqui, que eu quero mostrar pra vocês que eu tô gravando, gente. Tô numa fase aí bem bacana também. Tô gravando. Ontem já gravei. Compus a música, gravei a música do Dividido e Duplicado. É um puta musicão. Gravei também o Praiano. Tá meio difícil a parte da sincronização do áudio, né? Na hora que eu coloco na minha DAW lá, não tá dando certo. Ixi, eu acho que. Deixa eu tirar aqui pra ver se ele vai. Vou mostrar pra vocês, cara. Tô numa fase boa. Se não der, eu mostro no peito mesmo aqui, velho. Não der pra mostrar na tela, vou mostrar aqui no peito mesmo. Vê se foi. Não foi, não. Então, eu vou mostrar aqui no celular. Vamos ver se vai. Agora. HDMI 2 conectado. Vamos ver se ele vai. Agora eu vou aqui no menuzinho. Ver se ele vai sincronizar. Agora parece que tá falando que vai sincronizar. Iniciar. Boa. Foi. Estamos na reta final, então já agradeço você, viu? Que tá acompanhando a gente aí nesse projeto. Minha arte é minha vida é minha arte. Ateliê, palco das ruas. Tô por aqui e por toda parte, meu mundo é mutação constante. Vocação, arte é paciência, experiência, experimentação. Me repito até a perfeição, me refaço. Minha arte é minha vida é minha arte. Ateliê, palco nas ruas, tô por aqui e por toda parte. Opa, vamos ver aqui. Se não der, eu mostro no outro episódio, né? Não tem problema não. Aí fica o gancho pra vocês ficarem vendo. Mas eu ia mostrar pra vocês aqui rápido dela. Vamos ver. O meu celular aqui. Esse aqui não tá indo. Mas a minha arte é minha vida é minha arte. Ateliê, palco nas ruas, tô por aqui e por toda parte. Vamos ver, eu acho que tem que dar sim, né, cara? Mutação constante, vocação, arte é paciência, experiência,
experimentação, me refaço até a perfeição, me refaço, tudo posso, que me move. Acho que o mouse não tá funcionando. Você vai apertar esse volume? Só fazer um negocinho. Vou botar só a gravação aqui e já certo. Tecnologia. Olha aqui, gente. Olha que massa, gente. Olha que da hora. Tô gravando, velho. Ó. Estúdio mó louco aqui. Sampa Áudio. Olha que louco, mano. Com microfone da AKG. Surreal. Massa demais, velho. Tô em fase de gravação desse novo projeto aí, cara, do Reggae Praiano. Então você que tá acompanhando eu aí, velho, fique veiaca aí que logo mais a gente vai ter essa trilha sonora aí, ó. Gravei ontem o Dividido Duplicado. Gravei também a Praiano. Acho que tá ficando massa, cara. Agora eu tô na fase de mixar. Ó, estúdio massa, qualidade massa, isolamento de som. Porque eu gravo tudo em casa, né, meu? Na minha cabine. Mas porra, só da gente vir aqui, tá num ambiente desse, cara. Fala a verdade, hein? A gente sair de casa e vir num ambiente nesse nível, a gente fica completo, né? Então, meus amigos, te convido aí pra passear aí pelo Minha Arte Minha Vida. São 26 episódios. Com esse aqui, 27 episódios já gravados. Muita história boa. Tô resgatando aí, abrindo o baú aí do Mano Sam, trazendo muitas histórias, muitas vivências, muita experiência. E o mais legal, que eu nem sei o que vai vir. Eu abro o HD, hoje eu peguei esse HD, abri e vamos ver o que tem dentro. Então vai ser mais ou menos assim, vai ser surpresa pra mim e pra você, porque minha vida é minha arte é minha vida. Ateliê, palco nas ruas, tô por aqui e por toda parte. Fui, gente, até o próximo, tchau!